Aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, irmão, abra comigo no Salmo de número 98. Salmos, número 98. Glória a Deus. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz de canto. Com trombetas ao som de buzinas, exaltai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Glória a Deus, feche seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor, Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, por termos, Pai, o livre acesso, Pai, de te adorar, Senhor, de aprender mais da tua palavra, Senhor, de crescer na graça e no conhecimento, Pai. Meu Deus, assim como diz, Pai, este salmo, Senhor, que nesta noite nós venhamos, Pai, a dar brados de alegria, Senhor, a nos regozijarmos na tua presença, Pai, pois tu és digno de toda honra, toda glória, de todo louvor que será entoado na tua casa, Senhor. Senhor, pois tu és o motivo da nossa existência, Pai. Tu és, meu Pai, o motivo de estarmos aqui esta noite, Senhor. Nós te rendemos, Pai, a plenitude de nossas vidas, Senhor. Nós te rendemos a primazia, Pai, porque tu és único, Senhor. Tu és primeiro, Senhor. Aleluia, Deus. Glorificado seja o teu nome nesta noite, Pai. Fica conosco. Recebe, Senhor, pois este culto é teu, é para ti, Senhor. Seja glorificado o teu nome, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Vamos exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Aleluia. Somos gratos a Ti pelo Teu amor, Senhor. O Teu amor que é incondicional, o Teu amor que é imutável, o Teu amor que não falha, Jesus. Oh, aleluia. É o Teu amor, Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura
Glorificado seja teu nome, Jesus. Teu amor maravilhoso, ó Deus. Sua graça efeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou, e agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o seu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou.
Continue adorando ao Senhor com o seu dízimo e a sua fé. Aleluia. Sua fidelidade a Deus. Nossa. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim. Veja, Senhor, um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me
pé, aqueles que puderem. Estenda suas mãos aqui em direção ao altar do Senhor. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, santo, poderoso, graças te damos, Senhor, por estarmos mais uma vez, mais uma noite na tua casa, na tua presença. Temos a liberdade de te ofertar, de dizimar na tua casa, cumprindo o mandamento que fazemos por obediência, Senhor. Que o Senhor continue abençoando aqueles que assim fazem, aqueles que fizeram essa noite, aqueles que de costume fazem oferta na tua casa, dizima na tua casa, que o Senhor venha, Deus, abrir as janelas dos céus, derramando chuva de bênçãos sobre teu povo. E aqueles que nessa noite não puderam, abre uma porta de emprego, Jesus. Supra as necessidades. Faz um milagre. Tu és o Deus de surpresas. E aqueles que ainda têm um coração duro, só o Senhor pode te convencer. Nos dá sabedoria, direção, discernimento. Teu reino, na tua casa, até que o Senhor venha. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. As criancinhas, mandinha vir aqui, e as outras podem vir aqui, orar aqui por vocês hoje. Meninada, glória a Deus. Mais alguma criança para vir? Ainda de pé, estenda as suas mãos aqui. Pai, te apresenta essas crianças em tuas mãos. Te apresenta, o Senhor, também as tias voluntárias que estarão ali, Deus, ministrando a tua palavra. Que o Senhor dê graça, sabedoria, direção do alto. Deus, conforme a tua vontade. Traz, Deus, a revelação rema da tua palavra. Que elas possam transmitir para essas crianças de forma simples, mas que tenham um alvo, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor possa usá-las, essas crianças, de forma sobrenatural para essa geração. É assim que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqui nosso pastor. Glória a Deus. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Que estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser. Por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Oh, aleluia! Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Qual o nome dele? Esse nome toda língua confessará. Jesus,
céus e terra se movem para te adorar. O presente de Deus, Jesus, se cala para ouvir tua voz. Aleluia. Quantos creem nesse Jesus? Glorifica o nome do Senhor. Que maravilha, né? Maravilha do céu. Se as palmas aí for para Jesus, foi fraco, viu? Aplauda bem forte a Ele. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Enquanto estava cantando esse hino aí, fiel a mim, aí eu ouvi a nota e identificou muito esse hino e eu senti vontade de cantar. Mas é uma maravilha. Irmãos, hoje eu estou meio cego, meu óculos quebrou, vou fazer consulta para um novo óculos. Estou vendo vocês aí, mas só o vulto do rosto, né? Astigmatismo e miopia não é fácil, né? Eu vou tentar ler aqui o esboço, a Bíblia, mas vai dar certo. Amém? Não vamos pregar por vista, né? Vamos pregar por fé. Paulo diz que não andava por vista, mas era guiado pela fé. Então, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós iniciamos na sexta-feira passada. É um privilégio de Deus, privilégio maravilhoso estar aqui de volta depois de alguns dias viajando com a minha família, visitando a família e resolvendo algumas coisas. E hoje estamos de volta aqui, a igreja. Graças a Deus que foi tudo bem na viagem, na ida e na volta. Hoje eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos pegar do versículo 12 e vamos ver se a gente consegue ir até capítulo 2 e versículo 11. Capítulo 1, inicialmente, versículo 12 em diante. Quem achou diz amém. Diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, assim encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha e que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Capítulo 2. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa.
porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, por esse momento, por esta oportunidade. Eis-me aqui na tua presença. Muito obrigado por tudo. Que o teu Espírito me ajude, teu Espírito nos ajude, nos guie a toda a verdade pela tua palavra, e que nessa noite, mais uma vez, neste culto de ensino, traga o refrigério do conhecimento, da edificação, da iluminação, da revelação da tua palavra e da inspiração do teu Espírito sobre nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre a questão aqui, um tema que eu coloquei. Paulo fala aqui de diversas coisas, mas eu coloquei aqui lidando com oposições, ou talvez até lidando com opositores. Os sofrimentos de Paulo tinham origem nos incrédulos e nos crentes. Ele sofria com as pessoas do mundo e também sofria com os membros dentro da igreja. Neste texto, Paulo, vou pegar meu esboço assim, ele faz sua defesa diante das acusações assacadas contra ele por parte de alguns membros da igreja de Corinto. A acusação era de que Paulo não estava sendo honesto com a igreja ao mudar seus planos de visitar aqueles irmãos. As pessoas estavam julgando Paulo, dizendo que ele não estava indo visitá-los realmente porque ele não queria, que o apóstolo estava enganando e mentindo. Eles acusaram Paulo de falta de integridade e de constância. E eles puseram em dúvida as suas reais motivações e lançaram sobre eles pesados e levianos acusatórios, denegrindo sua pessoa e seu ministério. Então se levantou um grupo ali na igreja de Corinto, liderado por um certo homem, que eles julgavam a consciência de Paulo. Existem algumas coisas que nós não temos direito de julgar. Deus não nos deu o direito de julgar primeiro a aparência. Nós muitas vezes julgamos as pessoas pela aparência. Também não temos o direito de julgar a consciência de ninguém. Às vezes as pessoas julgam a consciência das pessoas. Ele está fazendo isso porque ele tem um interesse por trás, ele está fazendo isso porque ele quer isto. Então muitas vezes nós somos tentados a julgar as pessoas, a julgar a consciência das pessoas. E este grupo estava fazendo exatamente isso com Paulo. Eles estavam julgando a consciência do apóstolo. E Paulo tinha prometido visitar a igreja em sua passagem pela Macedônia e passar com eles o inverno. Ele fala isso em 1 Coríntios 15, 5 e 6. Ele tem o desejo de passar o inverno com os irmãos ali em Corinto. Mas agora Paulo declara a sua intenção de antecipar a sua viagem para passar primeiro em Corinto, antes dele ir até a Macedônia. Ele deixa isso claro no versículos 15 e 16 da carta ao 2 aos Coríntios. Daí ele voltar a Corinto e de Corinto ele ser enviado até a Judéia. Os problemas da igreja de Corinto haviam se agravado. E Paulo, ele fez então uma viagem muito dolorosa até a igreja. Ele diz isso no capítulo 2 e no versículo 1, que ele diz que
encontrou eles em tristeza. E os resultados da sua visita não alcançaram o êxito esperado. Paulo precisou sair de Corinto, mas enviou imediatamente Tito para cumprir o propósito de disciplinar o irmão faltoso que capitaneava a oposição do seu ministério na igreja. Ele não quis nem passar por lá, porque a última visita que ele fez foi muito complicada. Paulo se entristeceu muito. Então ele manda um obreiro, ele manda uma segunda pessoa para que afaste o irmão, discipline aquele irmão que estava liderando a oposição contra o ministério de Paulo ali na igreja. E Paulo, ele decidiu não voltar à igreja de Corinto nesse clima de tristeza e em angústia. E, em vez disso, ele escreveu-lhes uma carta dolorosa. No capítulo 2, versículo 4, ele fala que a carta que ele escreveu foi em lágrimas, foi em tristeza e foi em angústia. E é interessante que essa carta aqui, levada por Tito, produziu resultados positivos nos ouvintes. E quando Tito voltou de Corinto, trouxe notícias alvissareiras que alegraram a alma do veterano apóstolo. No capítulo 7, ele fala sobre essa vinda de Tito lá da igreja, e ele gostou muito das notícias que ele ouviu. Parece que estava dando certo, estava funcionando a exortação, a palavra a qual ele estava direcionando aqueles irmãos. Então nós vamos agora considerar algumas lições que apontam aqui para a defesa que Paulo fez diante dos seus críticos. É por isso que o tema que eu coloquei é lidando com as oposições. Agora Paulo, ele vai falar alguma coisa aqui se defendendo daquele grupo que estava tentando disseminar confusões e até dúvidas na mente dos irmãos acerca do homem de Deus. A primeira coisa que Paulo fala aqui, o primeiro ponto, ele fala sobre uma consciência limpa. Isso vai do versículos 12 até o versículo 14. O que é importante observar é que Paulo, ele não dependia de elogios humanos. Os homens podiam ver as ações de Paulo, mas Deus via as suas intenções. Os homens, ele pode ver as nossas ações, mas eles conhecem as nossas intenções. Eles veem a nossa ação, mas Deus conhece as nossas intenções. E o juiz da sua consciência era Deus, e não os homens. A palavra grega olikrineia, traduzida por sinceridade, é muito interessante. No versículo 12, olha o que Paulo diz aí, no capítulo 1. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que na santidade e sinceridade de Deus. Essa palavra aí que eu estou falando, sinceridade, ela descreve algo que pode suportar a prova da luz do sol e pode ser mirado com o sol brilhante através dele. Significa julgado pelo sol ou determinado pela luz do sol. Significa que não havia regiões escuras e sombras na vida de Paulo. O veterano apóstolo, ele vivia na luz e não tinha nada a esconder. Ele estava falando que a sua vida era uma vida transparente, um testemunho claro, límpido, como a água que saía da fonte. Ele está dizendo que o brilho do sol poderia provar as suas obras e as suas intenções. A outra palavra que aparece em destaque aí é a consciência, a palavra grega suneidesis, do latim, consciência, que significa saber com. É a capacidade interior que sabe com nosso espírito e dá sua aprovação quando fazemos o que é certo, mas acusa quando fazemos o que é errado. Eu já dei uma série só sobre isto, só sobre a consciência, que é o alarme da alma. E a consciência é uma espécie de luz vermelha que acende no nosso interior sempre que violamos a lei instalada por Deus em nós. Romanos 2:14 fala a respeito disso. No entanto, rejeitar a voz da consciência é o mesmo que arriscar o desastre
espiritual. Muitas vezes a nossa consciência nos diz algo, ela está nos mostrando algo, ela está nos acusando de alguma coisa. E todas as vezes que nós ignoramos a nossa consciência, é desastre na certa. Você às vezes faz alguma coisa, mas lá no interior a consciência está falando, não faz, não faz. Aí quando você faz, rapaz, bem que eu sentia que não era para fazer aquilo. E acaba em desastre. Paulo está falando que aqui no caso dele, o testemunho da sua própria consciência era ilibado. A sua consciência o inocentava à luz de sua vida dedicada a servir a Deus. Ele está dizendo, em nada a minha consciência me pesa, em nada a minha consciência me acusa. E eu acho que a melhor coisa que pode existir para o ser humano é ele viver com uma consciência tranquila. A pior coisa que pode acontecer é alguém viver com a sua consciência pesada. Quem vive com a consciência maculada, manchada e pesada, ele não dorme, ele não tem paz, ele não tem sossego na vida. Mas a melhor coisa de ter na vida é uma consciência limpa, porque isto lhe traz tranquilidade. Não é verdade? Segundo ponto, depois de Paulo falar da sua consciência, agora ele fala aqui e demonstra um coração amoroso. Nos versículos 15 até o 20. Os críticos estavam acusando Paulo de ter agido com leviandade e ter deliberado segundo a carne quando mudou os planos da sua viagem a Corinto. Olha só aí, versículo 17. Ele diz assim, versículo 17. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que a gemir simultaneamente sim e o não? Então observe, eles acusavam Paulo de seguir o seu instinto humano. No versículo 12 diz assim, deixa eu ver aqui, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, porque eles estavam acusando que ele estava ali ele estava seguindo apenas a sua sabedoria humana, mas ele diz, na graça divina, não com sabedoria humana, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então, eles estavam dizendo que Paulo estava seguindo a sua sabedoria humana e estava ignorando a vontade de Deus e de fazer planos só para agradar a si mesmo. No entanto, no meio dessas críticas todas, Paulo, ele dizia que eles diziam que Paulo escrevia uma coisa, mas na verdade queria dizer outra. O que é que eles estavam dizendo aqui? Ele estava dizendo que o sim de Paulo era não, e o não de Paulo era sim. Eles estavam acusando Paulo de ser um homem contraditório, de escrever uma coisa, mas fazer outra. E Paulo agora, irmãos, ele vai defender-se dessas críticas aqui, fazendo importantes considerações. E nós vamos destacar 3 pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro lugar, a resolução de Paulo de antecipar a sua viagem a Corinto. Ele fala no versículo 15, observe aí. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício. O projeto inicial de Paulo aqui era ir da Macedônia a Corinto. Agora Paulo ele vai de Corinto para a Macedônia. E o zelo pastoral de Paulo o leva a priorizar a sua visita à igreja de Corinto. Ele não hesita em mudar a sua agenda e nem alterar a ordem de suas prioridades para atender uma causa urgente. Então, o zelo dele prioriza uma visita naquela igreja, porque ele sabia que ali precisava da visita dele. Os irmãos estavam ali numa confusão tremenda. E era oposição, e era confusão, e era contenda.
e Paulo sabia que ele tinha que ir lá. Então estava nos planos dele. Segundo, o propósito de Paulo em antecipar sua viagem a Corinto. Paulo ele menciona 2 propósitos aqui, quais fariam com que ele antecipasse a sua viagem. Primeiro, um benefício espiritual. No versículo 15 ele diz um segundo benefício. O primeiro benefício era o quê? Era como o período que ele passou entre eles, quando ganhou aqueles irmãos para o Senhor. Este foi o primeiro benefício, ele levou a salvação até eles. Agora, o segundo benefício seria a confirmação deles por meio de sua visita, a fim de obterem progresso espiritual. Então, Paulo, ele, aqui por meio da sua visita, ele era aqui o pai espiritual daqueles irmãos. Ele era o pai espiritual daqueles crentes. Durante 18 meses, ele ficou entre aqueles irmãos, pregando a palavra, orientando-os sobre o estilo de vida que agrada a Deus. Havia também uma série de dificuldades na vida da igreja, como divisões, como imoralidade, como brigas, distorções, comportamento, de doutrina, confusão acerca do casamento, confusão acerca das comidas lá sacrificadas a ídolos, confusão de contendas que ele levava para os juízes lá secular, os tribunais do mundo, escandalizando o evangelho. Aí Paulo então deseja ir a Corinto para ajudar a igreja a resolver esses dolorosos problemas. Teve mais o benefício do próprio apóstolo. Olha o versículo 16. Por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós à Judéia. Observe esta expressão. Encaminhado por vós à Judéia. Paulo, como apóstolo e enviado de Cristo, ele tinha direito de requerer da igreja um sustento financeiro para ser encaminhado à Macedônia e depois à Judéia. Essa expressão aqui, ser encaminhado por vós, era uma frase que obrigava os cristãos a prover ao missionário dinheiro, comida, roupa, bebida, proteção para a sua viagem. Então, ele estava dizendo, eu fui até aí e eu tinha esse objetivo, vocês iam me enviar, vocês iam me ajudar, vocês iam ofertar a mim, me prover de sustento, para que eu fosse até a Judéia. Como a oferta já estava sendo levantada na igreja em prol dos pobres da Judéia, então Paulo esperava que a igreja em Corinto ajudasse a chegar com essas ofertas até a Judéia, até as igrejas da Judéia. Mas isto não aconteceu. Eles não ajudaram, eles não proveram sustento para o apóstolo. Isso foi também muito pesado para ele. Ele teve que trabalhar com suas próprias mãos, fazendo tendas e outras coisas mais para trabalhar e ter sustento para que ele pudesse se prover das despesas da viagem, suprir as despesas da viagem. Terceiro lugar, o exemplo de Paulo para antecipar sua viagem a Corinto. Paulo ele vai confrontar aqui a própria incoerência deles, evocando 3 exemplos. Ele vai trazer agora aqui um exemplo. 3. Primeiro, ele fala sobre a fidelidade de Deus. Veja o versículo 18. Quem está me acompanhando aí, diga glória a Deus. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Antes, como o Senhor é o quê? Ele é, foi cantado aqui, tu és fiel, Senhor. Paulo está falando da fidelidade. E assim como Deus é fiel em suas palavras, Paulo está dizendo que ele também é fiel em sua palavra direcionada à igreja. O sim de Deus não é não, nem o não de Deus é sim. O Senhor Jesus, ele nos instrui a ser claros e sinceros no que dizemos, em Mateus 5, versículo 37, que seja a tua palavra, porém o quê? Sim, sim, e não, não, porque se passar disso é procedência maligna, vem do maligno. Deus, ele é coerente em seu ser, ele é verdadeiro em suas palavras. Aqui estava um modelo a ser seguido. Paulo está dizendo, eu sigo e sirvo a um Deus que é fiel. Então preste atenção,
porque eu sou fiel a um Deus que é fiel. Ele tem fidelidade. E a palavra dele é sim e não. Deus que não tem o culpado por inocente. Com Deus é sim e não. E Paulo está dizendo, e eu sirvo a ele. Então o meu sim não é não e o meu não é sim. A minha palavra é sim e não. Como Paulo está dizendo, me respeite, que eu sou servo de Deus. Segundo exemplo aqui, ele fala sobre a pessoa de Cristo. Olha o versículo 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. A constância de Cristo, Paulo está falando agora. Primeiro ele fala da fidelidade do Pai, da fidelidade de Deus. Agora ele diz da constância de Cristo. Ele diz que também a palavra de Cristo é o sim. E a constância de Cristo é a constância de Paulo. Terceiro exemplo, ele vai evocar agora as promessas de Deus. No versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por o nosso intermédio. O exemplo que Paulo dá primeiro, fidelidade de Deus. Segundo, a constância de Cristo. Terceiro, as promessas de Deus. Ele está dizendo que as promessas de Deus não são duvidosas. Deus tem zelo em suas promessas. Repetindo, Deus tem zelo em suas promessas. Jeremias capítulo 1, Deus chama aquele profeta e diz, Jeremias, eu vou te usar, eu vou te chamar, eu tenho uma vocação contigo, e tem uma coisa, você vai abrir a sua boca. Aí ele diz, peraí, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Uma criança não sabe falar direito, não sabe se expressar direito, uma criança não tem autoridade, uma criança não sabe se proteger, uma criança, ela precisa de um amparo dos pais, ela não tem uma responsabilidade por si mesma. Ele diz, Senhor, eu não tenho uma autoridade, eu não tenho conhecimento, eu não sei falar direito, eu não tenho essa autonomia toda aí não. Não se preocupe, vem cá, vou te mostrar uma visão. O que é que tu vês? Aí Jeremias diz assim, eu estou vendo assim uma vara de amendoeira. É uma vara de amendoeira, ela está seca, não tem folha, não tem fruto, não tem flores de amêndoa, mas eu identifico que é uma vara ali de amendoeira, porque tem um período que a vara de amendoeira, ela fica só a vara mesmo, só o graveto. Agora tem uma coisa, nas condições climáticas que vai passando, as estações, por exemplo, de janeiro até março, por aí a vara de amendoeira, ela começa a florescer. Ela começa a ter folhas, depois ela começa a ter flores, e essas flores têm cores vermelhas e cores brancas. Aí de repente vem amêndoas doces, amêndoas saborosas. Então ele vê numa estação seca aquela amendoeira e diz assim, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz assim, pois tu vistes bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu velo pela minha palavra para cumprir. O que é que ele está dizendo? Ele diz, a minha palavra foi lançada, e a palavra é esta. A Bíblia diz que ele envia o seu Espírito e a face da terra se renova. Aleluia. Você observa na quadra invernosa que nós estamos vivendo, era tudo seco, você anda no sertão, aí era só os garranchos, mas vai lá agora, pega uma carroçal para você ver a maravilha que é. O que é isto? É o resultado da palavra de Deus. Ele fala e tem que acontecer. Ele está dizendo, eu fiz uma promessa, e a promessa é que nessa quadra invernosa aqui, a vara de amendoeira vai florescer. Por enquanto tu está vendo só vara, por enquanto tu está vendo só pau, por enquanto tu está vendo só galho, mas a minha palavra foi lançada, a minha palavra foi lançada. Eu sinto a presença de Deus. Ele está falando aqui para alguém, ele está falando aqui para você. Você está
talvez só vê vara, só vê galho, só vê seca, mas ele está dizendo: a minha palavra foi lançada, a minha palavra foi lançada, a minha promessa foi estabelecida. E a Bíblia diz que ele estabelece a sua palavra, ele se assenta sobre o dilúvio e libera a sua palavra para cumprir as suas promessas. Oh, aleluia. Quantos têm promessa dele? Quantos têm promessa de Deus? Ele te trouxe aqui esta noite, neste culto de ensino, para dizer que a promessa está de pé, a palavra está de pé. Por quantas são as promessas de Deus, tantas nele tem o sim. As promessas de Deus são dignas de toda e de inteira aceitação. Paulo está dizendo: vocês estão me criticando, vocês estão querendo macular o meu ministério, mas eu tenho a consciência tranquila, eu tenho um Deus que é fiel, eu creio na fidelidade dele, eu tenho um Cristo que é constante, e eu sou constante como ele. Mas tem uma coisa: as promessas dele não passa a terra, passa céu, passa o que for, passa reinos, passa trono, passa governantes, passa político, passa mestres, passa fases da vida, mas a promessa está ali, ó. A promessa está intacta, a promessa está de pé, a palavra dele vai cumprir, vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Qual é a graça de ser crente? Qual é a alegria de você ser crente, de você vir para a igreja? É porque você confia na palavra dele. Como diz o certo poeta evangélico na sua música, Chaga Sobrinho, ele diz: vou confiando na palavra que o Senhor me deu, vou esperando na promessa que ele prometeu, porque quando ele fala, certamente ele cumprirá. Ele não mente, ele não muda, ele não falhará. Promessa. Paulo evoca aqui as promessas de Deus. Quando o negócio estiver meio pesado, irmão, difícil, se lembra das promessas. Se lembra das promessas de Deus. E ele diz que as promessas de Deus tem nele o sim, tem nele o aval, tem nele a confirmação. Porque todas as vezes que alguém ia falar na sinagoga, ele pegava a fonte de um rabi. Não, porque segundo o rabi fulano de tal, o rabino fulano de tal, aí falava alicerçado na palavra de alguém. Mas quando Cristo chega na sinagoga, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura, e ela se cumpriu em mim. Ele dizia aos antigos assim: pois eu, porém, vos digo, vocês estão alicerçados neles, pois a promessa tem em mim mesmo, sim, é nele, está estabelecido nele, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Quando se encerra a oração do Pai Nosso, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre, amém. Carta à igreja de Laodiceia, escreve, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Carta à igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É ele, é Jesus, ele é o amém, ele é o sim, ele é fiel, princípio, testemunha fiel de Deus. Vamos lá para o terceiro. Uma ação divina. Paulo entra agora no versículo 21 até o 24, que diz: não tenhamos domínio, mas aquele que nos confirma, olha o que ele diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Olha só, Paulo prossegue no argumento aqui da sua defesa. Ele está se defendendo de forma espetacular e profunda e espiritual.
mostrando aos crentes de Corinto a grandiosa obra de Deus em seu favor. Essa obra de Deus pode ser sintetizada em 4 pontos. Quantos pontos? Primeiro, a confirmação. Versículo 21, está aí na Bíblia. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Confirmação. A palavra bebaiom, traduzida por confirmar ou por confirma, é um termo que significa um relacionamento legal indiscutível ou indestrutível. Confirmar é de origem comercial no mundo antigo e se refere à garantia, à autenticidade, à qualidade do produto que o vendedor garantia, a autenticidade do produto que ele vendia, ou ainda que prestaria o serviço conforme o prometido. Então ele está dizendo, está confirmado, eu dou uma garantia para você. O produto que ele vendia tinha uma garantia de qualidade, tinha uma confirmação. Amém? Está entendendo? O Espírito de Deus, ele é confiável e cumprirá todas as suas promessas. Observe que ele está falando das 3 pessoas da divindade. Primeiro ele diz que Deus é fiel, ele fala da fidelidade do Pai, ele fala da constância do Filho, e está falando agora de uma confirmação, e daqui a pouco ele fala sobre o selo do Espírito Santo. Um comentarista bíblico chamado Colin Kruse, acho que é esse nome, ou é Kruse, sei lá, nos ajuda a entender esse assunto, quando ele diz que, esse camarada, ele diz que a palavra bebaion é empregada com sentido legal nos papiros a respeito de uma garantia concedida de que certos compromissos serão cumpridos. Então era escrito, era documentado que esse compromisso ele cumpriria. Era uma garantia. No Novo Testamento, essa palavra é usada de modo semelhante em conexão com a proclamação, a qual é confirmada por sinais miraculosos ou pela concessão de dons espirituais. Quando se fala lá em Marcos 16 e 20, sobre a confirmação de que os discípulos iriam com o poder do nome de Jesus, e o nome de Jesus, que era poderoso, ia confirmar o apostolado, o ministério deles, através de sinais, prodígios e maravilhas. Confirmação. Amém? Segundo lugar, primeiro, confirmação. Segundo, unção. Unção. Olha aí o versículo 21. Mas aquele que nos confirma, confirmação, convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ah, irmão, precisaria aqui só de uma mensagem inteira para falar sobre isto, sobre a unção. O que é unção, pastor? A unção é que uns são e outros não são. A unção, a palavra unção, ela é derivada do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, algumas classes de pessoas eram ungidas. 3 classes: profetas, reis e sacerdotes. Eles eram ungidos para quê? Para representar o seu comissionamento como representantes de Deus diante do povo. Esse verbo no grego é krior, mais ou menos isso. Ungir, visto que a unção com frequência era um rito de comissionamento. Essa palavra encontra-se em outros 4 lugares do Antigo Testamento. No Novo Testamento, em 4 lugares. Em Hebreus 9:9, encontra-se essa palavra. E 3 vezes nos escritos de Lucas. Lucas capítulo 4, 18. Atos capítulo 4, 27. Capítulo 10 e versículo 38. Em Lucas é Jesus falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Lá em Atos, Pedro diz:
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou em toda parte fazendo bem, curando todos os que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Então, duas referências aqui em Lucas, elas são explicitamente a unção com o Espírito Santo, sendo discutível se a terceira é referência implícita. Então, Paulo ele foi ungido pelo Espírito com poder e para dar testemunho do Evangelho aos gentios. Então, essa unção aqui que Paulo traz no sentido espiritual, não é o sentido literal, assim como Davi ele foi ungido rei, com aquele óleo na cabeça que desceu aqui pela barba e o cálice transborda, né? Que ele fala lá em Salmo 23. Mas é uma unção que ninguém explica exatamente o que é realmente essa unção. Porque existe uma unção interna, é algo invisível, é algo espiritual. É a semelhança da energia. Você observa a luz, ela acende, mas a energia ninguém vê. Então essa unção, ela impregna, como eu até falei, que Eliseu, ele era tão ungido que a unção impregnou até nos ossos dele. Jogaram o camarada morto e a unção que estava nos ossos dele, que tocou no defunto, reviveu. Já pensou? Tem um camarada, deixa eu lembrar o nome dele aqui, John Lake. John Lake foi um homem muito usado por Deus em cura. E ele tem a história dele nas biografias dos generais de Deus. Tem 2 volumes, volume 1 e volume 2. Acho que é no volume 1, fala sobre grandes homens, e um deles é John Lake. John Lake tinha uma unção extraordinária, concedida por Deus para a cura. Tanto é que houve uma epidemia muito forte, das pessoas morriam de tuberculose, e ele orava pelas pessoas, entrava nos hospitais sem luva, sem máscara, sem nada, e orava pelas pessoas. As pessoas eram curadas, e os médicos olharam e disseram: por que você está sem proteção nenhuma e você não pega essa praga aí? Aí ele disse: faça um experimento, pega aí um defunto aí, e abra ele, aí pega a espuma que está no pulmão dele, e coloca na minha mão. Aí o médico tirou, estava aí do microscópio, colocou na mão de John Lake. E o médico testemunhou que quando a espuma e as bactérias do vírus lá encostava na mão de John Lake, elas morriam quando entrava em contato com a mão dele. Isso é unção. E ele disse o seguinte, que o poder de Deus, a unção de Deus, é como um fio descascado. Ele é inofensivo até você tocar nele. Unção. Paulo ele foi ungido pelo Espírito. A unção traz consigo os conceitos de autenticidade e confiabilidade. Então observe que a unção de Deus, ela caracteriza isto. Pelo menos na vida de Paulo, ele diz que Deus o ungiu. E ele tinha a responsabilidade de ser conduzido por Deus nessa unção que foi enviado por ele. E agora Paulo, em terceiro lugar, depois dele falar de confirmação, dele falar de unção, ele fala sobre o selo do Espírito. Versículo 22, vamos lá, não sei se vai dar tempo, tudo. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aleluia. O verbo esfaragizou, pôr um selo em. Ele é empregado em documentos comerciais encontrados entre os papiros a respeito de selagem de cartas e de envelopes. Significa marcar com um sinal identificador. Teve até um congresso de jovem aqui que o tema era marcados pelo Espírito, lá de Efésios 4:30, né? Que fala que ele, 4:30 fala, não entristeçais o Espírito Santo, o qual for selado para o dia da redenção. Os selos denotam aqui, irmão, posse e autenticidade, não só nos tempos antigos, como hoje também. Os selos são postos em documentos legais para quê? Para autenticá-lo.
Você vai levar uma xerox para autenticar um cartório, uma xerox autenticada, eles colocam um selo lá. Uma carta, alguma correspondência, tem um selo lá. Então o selo é um símbolo de legitimidade, propriedade, inviolabilidade. A obra feita por nós e em nós, ilegítima, ela é legítima e ela não é falsa. Quando Deus nos sela, Ele deixa gravada a própria imagem do seu Filho em nós. Este selo de Deus garante a autenticidade do nosso relacionamento com Ele. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Nós temos um selo de garantia, um selo de autenticidade e de propriedade. E este selo, ele está indicando que nós temos um dono, que nós somos propriedades exclusivas de alguém. E este alguém é Deus. Quarto, o penhor do Espírito, versículo 22. Primeiro ele fala do selo. E ele diz, nos deu o penhor do Espírito, aonde? Em nosso coração. O penhor, que é o penhor? O penhor é um termo oriundo da palavra comercial, a palavra grega arrabon, traduzida por penhor. Correspondia à primeira parcela de um pagamento. Tratava-se da garantia do pagamento integral depois da efetividade à primeira parcela. Significava que era o depósito feito pelo comprador ao vendedor, como garantia de que o pagamento total seria efetuado no devido tempo. Significava que era o depósito feito pelo comprador ao vendedor. Pelo penhor do Espírito, uma parte do futuro já se faz presente, e assim torna-se a garantia desse futuro. Paulo fez essas afirmações nesse ponto de sua carta, para mostrar que sua integridade e a verdade do Evangelho baseia-se na obra de Deus. Então, quando se fazia uma transação, uma compra, uma venda, o camarada que era o vendedor dizia para o comprador, você precisa dar uma parcela aí, e essa primeira parcela vai ser um penhor, vai ser uma autenticidade dizendo assim, eu estou pagando a primeira, mas o restante da parcela vai vir aí. Então, o penhor é o seguinte, Jesus diz, que aquele que está em Cristo tem vida eterna. Viverão vida, o ladrão não veio para fazer outra coisa, a não ser para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar-vos vida, e vida em abundância. Esta vida aqui não é bios, da palavra biologia, que é a vida do corpo. Não é apenas isto. Essa vida aqui não é psique ou psique, que vem da psicologia, da vida da alma, apenas isto, não. Essa vida aqui é zoe, é a vida do Espírito, é uma vida abundante, e essa vida não é uma vida apenas futura lá para a eternidade, ela já começa a partir do momento que você recebe Cristo, você já começa recebendo a primeira parcela. E qual é a primeira parcela? É o Espírito, é o selo do Espírito, é o penhor do Espírito, é a vida no Espírito, é a vida do Espírito de Deus no Espírito do homem, é a conexão do Espírito do homem com o Espírito de Deus, porque todo aquele que é filho de Deus, esse tem o Espírito de Deus, aleluia. Então ele está dizendo, a primeira parcela está garantida, a primeira parcela é como penhor, e Deus é um bom pagador, viu? Deus não é veaco não, ele está dizendo, essa é a garantia, que a vida já começou, a vida eterna já começou, a vida espiritual já começou, se prepara, que é um pouco do futuro, o restante está vindo aí, é o selo, está selado do Espírito. E o inimigo chega e diz, eu vou pegar para mim esse aqui. Mas só que ele vê lá um selo, ele vê lá uma marca, ele vê lá um carimbo, ele vê lá, ah não, está penhorado, esse aqui tem dono, esse aqui tem, esse aqui é propriedade exclusiva daquele que criou os céus e a terra. Paulo está dizendo que isto para mostrar a sua integridade. A verdade do Evangelho baseia-se na obra de Deus. Agora, uma mudança de planos. Paulo começa agora do versículo 23, do 24, até o capítulo 2, versículos 1 até o 4. Ele fala de uma mudança de planos aí. Ele vai argumentar porque decidiu mudar os planos e não volta mais para Corinto, conforme ele tinha prometido.
E eles pegaram essa promessa de Paulo e caíram em cima. Mas agora ele vai dizer sobre isso, vai falar sobre isso. E as suas motivações não eram egoístas. O vetor que governava as suas decisões era o amor. E alguns pontos merecem destaque aqui. Tem 10 minutos, aguenta mais um pouquinho aí. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Primeiro lugar, o amor poupa as pessoas amadas. Olha o versículo 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Porque ele sabia que se ele chegasse lá, o negócio ia ser muito bom. Então, para poupar os irmãos, porque ele amava aqueles irmãos, ele disse, para vos poupar, eu mudei os planos. Não vai dar para mim ir agora. E na primeira carta, Paulo havia perguntado aos crentes de Corinto, lá no capítulo 4, versículo 21, se eu for até vós, vocês vão preferir o quê? Que eu vá com vara ou com espírito de mansidão até vocês? Então, depois que ele saiu de Corinto para Éfeso, Paulo retornou à igreja numa chamada visita dolorosa, no versículo 1. E também escreveu uma carta dolorosa, ele fala no versículo 4, capítulo 2. Paulo ele está decidido a não voltar nesse contexto, neste ambiente de hostilidade. Ele queria dar algum tempo para o arrependimento, para que sua vinda pudesse resultar em alegria. Ele disse, não, eu vou demorar um pouquinho, pode ser que se arrependam, e a gente tem uma restauração, tem uma alegria, em vez de ter só pancada, ao invés de ter só confusão. Foi muito trabalhoso, foi muito pesaroso para Paulo essa igreja. E, em segundo lugar, o amor, ele não oprime as pessoas amadas. No versículo 24 ele diz, não tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé estáis firmadas. Paulo ele não governava a igreja de Deus como um dominador do rebanho. Ele está dizendo que ele não estava lá para ter domínio, para oprimir, para ter aquela opressão. Porque tem pessoas que dizem que amam, mas eles têm mesmo a obsessão. Eles dominam, eles oprimem. E o amor não é assim. O amor ele não oprime as pessoas. Ele deixa a pessoa à vontade, deixa a pessoa livre. E ele não se sentia dono das ovelhas, mas ele era o cooperador dos santos. Paulo fala que ele era um cooperador. O papel do apóstolo e de todos os ministros do evangelho é o de servo, servo do povo de Deus. Ele era o cooperador deles. Terceiro, o amor não entristece as pessoas amadas. No capítulo 2, versículo 1 até o 4, Paulo discorre sobre isto. Em 1 Coríntios, capítulo 16, do 5 a 7, Paulo informa que ele pretendia visitá-lo depois que ele passasse pela Macedônia. Subsequentemente, ele mudou os seus planos de modo que visitaria Corinto primeiro, e a caminho da Macedônia outra vez ao voltar. Ele estava indo para a Macedônia, ele diz, não, antes de eu chegar na Macedônia, eu passo por Corinto. E quando chegar na Macedônia, eu volto para Corinto, fico lá de novo. E parece que Paulo, ele realizou a primeira dessas viagens prometidas, e por causa do fato de essa visita ter se transformado em algo doloroso, tanto para os coríntios quanto para o apóstolo, ele cancelou a visita de retorno. Em lugar da visita, ele escreveu a eles. Então ele passou por lá, não foi muito boa a visita, foi para Macedônia e disse, não, eu passei lá, o negócio não foi muito bom, não vou voltar mais lá agora não. Vou deixar um tempo lá, vou poupar eles, vou apenas escrever para eles. Aí ele escreve uma carta, conhecida como uma carta muito severa que ele escreveu. Só que essa carta severa, ela pode ter sido uma carta perdida, que Paulo escreveu entre a primeira e a segunda aos Coríntios. Paulo ele não escreveu apenas 2 cartas a Corinto, ele escreveu 3. Só que para nós, na Bíblia aqui, só teve 2, porque uma, ela se perdeu.
E essa carta era uma carta muito severa. Paulo, ele não queria voltar a Corinto com tristeza, em tristeza. Ele reconhecia que se ele os entristecesse, somente eles podiam alegrá-lo. Paulo sabia que a alegria deles seria sua alegria. Por isso, em vez de visitá-los naquele clima de tristeza, ele escreveu uma carta em meio às lágrimas. Não para entristecê-los, mas para revelar o seu imenso amor. Olha o capítulo 2, e no versículo 4 ele diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos sagro em grande medida. Então Paulo, ele demonstra que aquela igreja, o amor que ele põe os outros antes de si mesmo. Paulo não pensava em seus próprios sentimentos, mas sim nos sentimentos dos outros. Aí agora Paulo entra numa questão, no capítulo, versículos 5 e 6 do capítulo 2, sobre uma disciplina que era necessária. Versículo 5 ele diz: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas eu não seja demasiadamente áspero. Digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Ele está dizendo, teve alguém aí que se levantou contra mim. E vocês têm que entender uma coisa, não foi apenas contra mim, foi contra vocês também. Foi contra a igreja, e a maioria tem que punir ele, tem que disciplinar ele. Paulo fala sobre um pecado de incesto, lá na carta de 1 Coríntios, que o camarada estava deitando com a mulher do pai dele, e ele diz o seguinte, que entregou o Satanás para a destruição da carne. Ele diz para os irmãos, lançai fora o velho fermento. Ele diz, expulsai de entre de vós o malfeitor. Paulo disse que a igreja deveria chorar pelo pecado, ele estava se alegrando. Paulo disse que a igreja tinha que julgar o pecado. Paulo disse que a igreja tinha que remover o pecado. Aí quando Paulo fez a sua segunda visita para tratar dos problemas surgidos devido a intrusos, Ortiz, esse homem incestuoso, agiu agora, o mesmo camarada lá, que se deitou com a mãe do pai dele, agora ele está liderando uma oposição e faz com que a igreja fosse muito penosa para Paulo. Porém, estes versículos agora tocam o âmago da decisão entre Paulo e os coríntios. Aí Paulo diz que tem que haver uma disciplina. Por quê? Porque o pecado não tratado produz tristeza nos obreiros de Deus. Por quê? Porque o pecado não tratado produz tristeza na igreja de Deus. Por quê? Porque o pecado não tratado produz... o pecado precisa ser confirmado e o faltoso precisa ser disciplinado. Paulo está dizendo, lançar disciplina sobre ele. Eu falei sobre disciplina lá na outra carta. Mas, quando Paulo está finalizando, Paulo fala que ele precisa também ser perdoado. Nos versículos 7 até o 10, olha o que diz. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-lo, para que não sejam mesmo consumidos por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais, alguma coisa também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Olha só, houve uma mudança aí, né? Na primeira carta, Paulo está indignado com o cara. Eu entreguei ele para Satanás. Mas na segunda carta, a primeira ele escreve de Éfeso. Em Éfeso ele passou por uma prova muito grande. Ele enfrentou feras em Éfeso. Mas na segunda, ele está na Macedônia. E alguma coisa aconteceu por lá na Macedônia que quebrantou o coração de Paulo. Que nessa carta, ele percebeu que ele também era falho. Que ele diz que tinha um espinho na carne. E ele diz, olha, é bom que a gente perdoe ele. Porque o perdão ele é restaurador.
Tem até uma mensagem até do Marco Feliciano, que eu gostei muito dessa mensagem, de 2011, pregou nos Gideões, que o tema é o que aconteceu na Macedônia. Ele fala exatamente sobre isso. O que será que aconteceu lá que quebrantou o coração de Paulo? Porque na primeira ele detona o rapaz. Tira esse desgraçado daí. Joga ele para Satanás mesmo. Mas na segunda ele diz, é bom que você perdoe o faltoso. Disciplina ele, mas perdoe, para ele disciplina para ele se arrepender, perdoe, porque o perdão vai restaurar a vida dele. Vamos ficar de pé. Porque Paulo está dizendo que a igreja é uma comunidade terapêutica. Porque se a igreja só acusar, pisar, humilhar, jogar na cara, nós não estamos fazendo o ID de Jesus. Ele deixa bem claro, não vai encobertar os pecados do camarada. Expõe ele, disciplina ele, mas perdoa ele. E perdão é a faxina da alma. Perdão é lembrar sem sentir dor. Paulo está dizendo que haverá um conforto se a igreja perdoar. E ele termina dizendo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoremos os ardis. Porque todas as vezes que nós não perdoamos, o inimigo, ele tem as suas estratégias. Todas as vezes que a igreja não é uma comunidade, uma família que restaura, que perdoa, o inimigo ele tem a oportunidade de tentar barrar o crescimento do reino de Deus. Então, Paulo entende o seguinte, que assim como ele precisa de perdão, as pessoas também precisam. Então ele fala sobre isso aqui. Tem muito mais coisas que eu escrevi aqui, mas isso aqui já basta. Entenda uma coisa, seja crente, tenha consciência tranquila, tenha consciência limpa, tenha a consciência de que há uma confirmação de Deus na sua vida, de que há um Deus fiel, de que há um Cristo que a palavra dele é sim, sim e não, não, de que há um penhor e um selo do Espírito, e de que você foi ungido por Deus, e que as promessas de Deus estão de pé na sua vida. Mas não se esqueça de também amar o seu próximo, de perdoá-lo, de restaurá-lo, de refrigerá-lo com uma palavra de ânimo, de perdão e de amor. É isso que Paulo está falando. Nós precisamos aí, nesta igreja, restaurar os princípios dela. Há muita confusão, mas os irmãos têm que se perdoar, porque a igreja de Cristo é uma comunidade de amor, de perdão e de terapia espiritual. Amém? Glória a Deus. Como é que lidamos com as oposições? É dessa forma. Se defender das críticas, baseado na palavra. Às vezes, nem vale a pena querer se defender. Mas Paulo precisava fazer isto. Mas também ele diz, eu perdoo ele, porque eu quero continuar com minha consciência limpa. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra? Obrigado, Senhor. Fica conosco. Nos dá uma noite de paz na tua presença. Eu te agradeço por estas chuvas que têm caído em nossa cidade. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que eles perseverem na tua presença. Eles sairão daqui, mas continuarão na tua presença. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá um final de semana abençoada. No nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Domingo temos culto de louvor e adoração. Venha, convide alguém, venha adorar o Senhor. Faça assim para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e
para todo sempre. Só aquele que crê como eu creio, diz assim comigo: amém. Deus abençoe.